Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja cada dia presente no teu coração, na tua vida, no teu dia a dia. Eu gostaria de agradecer a todos que de alguma maneira têm entrado em nossa página, têm curtido nossos vídeos. E se você ainda não faz parte da nossa página Perguntas do Coração, eu te convido para que você possa ir lá, possa ver nossos vídeos. Eu estou gravando assim um vídeo por semana, às vezes até trabalhando muito, com dificuldade para poder gravar toda semana. Mas quero sempre estar por aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, para dessa esperança maravilhosa que habita os nossos corações. Desde quando a gente conhece o Senhor Jesus, há uma esperança muito grande ocupando o nosso coração, enchendo nosso coração de alegria. E eu estava pensando sobre o que motiva a nossa vida, qual a motivação que temos no nosso dia a dia. Às vezes há pessoas que concentram-se naquilo que é negativo, né? Naquilo que é do lado que deixa a pessoa sem força, sem ânimo, e às vezes espalha uma energia negativa, espalha pensamentos negativos, espalha de alguma maneira coisas que não contribuem para o crescimento do próximo, para a melhoria da vida. E eu estava pensando sobre isso, o que a gente faz, né, nessa vida, que às vezes muitas pessoas têm desperdiçado o tempo da vida, né, focando os seus pensamentos, focando os seus desejos, as suas emoções em pensamentos, em emoções negativas. Tem sido motivada não por aquilo que verdadeiramente edifica, por aquilo que faz com que a pessoa melhore como ser humano. Tem muitas pessoas vivendo assim, infelizmente. Há muitas pessoas que gostam de notícia ruim, que parece que tem alegria com notícia ruim, com notícia negativa. Há outros que, talvez mesmo que sem perceber, vai tornando a vida, vai tornando o dia a dia sem alegria, sem vontade de viver. E às vezes isso vai culminando em cada dia uma pessoa mais amargurada, mais triste, mais nervosa, mais agressiva, né, com o seu próximo. E a gente precisa parar para analisar essas coisas. E o Evangelho de Jesus nos traz muitos exemplos lindos a respeito de como devemos ver a vida, como devemos nos entusiasmar com o nosso dia a dia. Como é que deve estar o nosso pensamento, os nossos olhares, como olhamos para a vida, como vemos as coisas, qual seria aquilo que verdadeiramente deve ser a nossa motivação, né? Às vezes muitas pessoas são motivadas pelo lado negativo da vida. A motivação dele é pensamentos negativos, é pensamentos agressivos, é pensamento de julgamento para com o próximo. E tudo isso é muito triste quando alguém entra por esse caminho, né? Quando alguém começa a se achar melhor que o próximo, se achar mais importante, se achar mais merecedor, se achar um pouco mais, digamos assim, mais santo no seu viver, digamos assim, mais honesto do que os outros, achar que todo mundo é desonesto à sua volta, todo mundo é malandro, todo mundo é pessoas negativas, pessoas que no conceito dele, na forma que ele enxerga a vida, são pessoas que não valem nada, que não têm prestígio. E tudo isso é muito triste quando alguém vai começando a ver a vida nesse patamar, né? Começando a ver a vida a partir desse prisma, desse pensamento. E quando a gente pensa nisso, quando olhamos para o Evangelho, a gente vê que o Evangelho tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tantos conselhos lindos, que nos mostra uma vida motivada para o bem, motivada para fazer aquilo que é verdadeiramente, que contribui para o crescimento do próximo, para o nosso próprio crescimento, como pessoa, como indivíduo e como seguidor de Jesus, como aqueles que verdadeiramente conheceram a Jesus, que ouviram falar a respeito dele e que o exemplo de Jesus nos motiva, né? Quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente se entusiasma com os ensinamentos de Jesus, isso deve ser a nossa motivação, deve ser a nossa única fonte de energia,
mental, espiritual, no nosso dia a dia, isso deve nos motivar, né? O exemplo de Jesus, aquilo que ele ensinou, aquilo que os seus apóstolos ensinaram nas suas vidas, com sua forma de agir, com seu modo de ser na vida, eles motivaram as pessoas, e que a vida deles seja nossa motivação. Aquele que verdadeiramente conheceu a Jesus e que andou nas pisadas dele, como temos o exemplo bíblico do apóstolo Paulo, ele escrevia aos irmãos de Filipos, né, a carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo número 4, versículo 8, ele disse: no demais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então o apóstolo Paulo, ele se entusiasmou com o evangelho de Jesus de uma maneira muito profunda. Ele dedicou a sua vida a pregar o evangelho para as pessoas, a começar igrejas em várias regiões no mundo. E ele até atravessou continentes. E ele pregou o evangelho a muitas pessoas. E ele não somente pregou, mas ele ensinou os irmãos, a igreja, como deveriam ocupar as suas mentes, seus corações, para que houvesse na vida delas um crescimento espiritual, para que a vida delas pudesse ser uma vida frutífera para Deus e para o próximo. Então ele disse: quanto ao mais, meus irmãos, ele estava escrevendo aos irmãos, falando de coisas muito importantes para a vida dos irmãos da cidade de Filipos. E ele, nesse versículo 8, capítulo 4, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro. Olha que coisa linda, né? Ele chama-nos para focar a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa energia mental, a nossa aplicação do nosso entendimento a essas coisas que ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, seja isso que ocupa os vossos pensamentos, seja esse o pensamento que esteja presente no coração de vocês, nos pensamentos, nas emoções, e seja isso que seja a vossa motivação. E tem tanta gente motivada, né, de alguma maneira motivada porque ouve coisas negativas, acaba se tornando motivadas por aquilo que é negativo e talvez embarca em pensamentos totalmente destrutivos. Há muitas pessoas que perderam a esperança, perderam a paz, perderam o ânimo para viver, porque a motivação mental está focada nos problemas da vida. Há pessoas que estão vivendo uma vida que o coração deles já se encheu de violência contra o próximo, porque ele acredita que a violência pode combater a violência. Ele acredita que a única resposta que pode haver para a violência é outra violência. Então, as pessoas estão se enchendo de pensamentos que não são os pensamentos aos quais Jesus ensinou. E a gente precisa aprender, nós que já decidimos que Jesus é o nosso mestre, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que a gente possa aprender a olhar para Ele, olhar para o exemplo dEle, o exemplo do Evangelho dEle na nossa vida, para que a nossa mente, para que o nosso pensamento esteja sempre diante dEle, alicerçado nessas coisas, que os nossos pensamentos estejam diante dEle, contendo essas maravilhas do seu amor, da sua graça, da sua bondade, para que a gente possa caminhar nessa vida, não com o coração amargo, não com o coração que é voltado para aquilo que é negativo, que o nosso olhar seja um olhar que contempla aquilo que é bom, que aquilo que é ruim a gente possa aprender a olhar, mesmo que seja coisa negativa, mas que o nosso olhar possa verdadeiramente contemplar e buscar a misericórdia, a graça de Deus, e uma boa palavra para aqueles que ainda não encontraram o caminho, ainda não entenderam que Jesus veio nos trazer o amor celestial, o amor eterno. Que a gente possa entender isso para a glória de Jesus, que a gente possa compreender essas coisas para que a nossa vida seja uma vida verdadeiramente tranquila, uma vida em que há esperança. Há muitas pessoas vivendo hoje sem esperança, porque o seu olhar, os seus pensamentos focaram na direção errada,
focar não na direção daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, daquilo que é amável, daquilo que há virtude, daquilo que verdadeiramente merece louvor. Há muita gente que focou os seus pensamentos em coisas negativas, em coisas ruins. A preocupação, os pensamentos, as palavras, os assuntos, são assuntos que levam cada dia a ver as coisas de maneira mais negativa ainda. Que o Senhor Jesus nos guarde e que Ele nos dê esperança cada dia para o nosso coração e que o nosso olhar para a vida seja um olhar de amor. Que assim seja em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante nos vossos corações. Amém.